Eu me lembro que certa vez alguém me disse que para você conseguir fazer parte daquele filme, que aquele filme lhe toque de alguma maneira, você tem que se sentir parte daquele filme, você tem que ter empatia com os personagens, se ver, se colocar na pele deles, e assim o filme ele se torna diferente, isso é uma experiência diferente para você. Isso se aplica a qualquer situação da vida, de história, livro que você leia. Você sente melhor o livro quando você se sente parte daquilo, quando você sente empatia com os personagens. Segundo o dicionário Aurélio, empatia é a tendência para sentir o que sentiria se estivéssemos vivendo a situação vivida por outra pessoa. No fim das contas, empatia é se colocar no lugar de outra pessoa. O cristianismo é um pouco disso. Todo cristão ele se coloca no lugar de alguém, ele olha para aquela pessoa e se coloca naquele lugar, porque no fim das contas foi o que Cristo fez por nós. Na verdade, existem algumas histórias da Bíblia que relatam sobre o quanto, na verdade, nós temos que ser empáticos, o quanto a dor do outro deve ser sentida dentro de nós. Eu acho que a primeira delas que a gente vê assim, visíveis é a de próprio Abraão, quando Deus diz que vai destruir Sodoma e Gomorra, e mesmo sem conhecer as pessoas de Sodoma e Gomorra, só conhecia Ló e sua família, e Deus diz que vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão ele começa a querer conversar com Deus e convencê-lo do contrário, porque ele sente empatia por aquelas pessoas, ele se coloca no lugar e imagina que se destruíssem tudo, como ele se sentiria. Se você se lembrar do texto, ele vai pedir a Deus por si, que se houverem 50 pessoas inocentes, o Senhor não destrói. Ele tenta negociar com Deus para ver se Deus acha pelo menos 10 pessoas inocentes, para Deus não destruir aquela cidade. Porque no fim das contas, Abraão acaba criando empatia por aquelas pessoas, ele acaba criando uma espécie de carinho e amor para que aquelas pessoas não fossem destruídas, mesmo sem nunca tê-las visto, mesmo sem conhecê-las. Ao mesmo tempo que nós encontramos uma experiência totalmente contrária, quando nós andamos na Bíblia e nós vemos Jonas. Jonas ele cria uma antipatia, né? Ele cria uma aversão, ele cria uma raiva ao povo de Nínive, mesmo sem conhecê-los, e depois de conhecê-los ele não consegue se colocar no lugar daquele povo. Ele sente raiva porque aquele povo não foi destruído, e Deus o repreende, nos lembrando que no fim das contas nós temos que ter algo chamado empatia com as pessoas, né? A empatia ela é inerente ao cristão. A gente vê Jeremias, o profeta, ele sente empatia do povo de Israel ao ponto de ter um livro chamado Lamentações, que é praticamente o choro de Jeremias, pela empatia, por sentir a dor do seu povo, por se colocar na situação do seu povo e sentir a sua dor. E o nosso Mestre Jesus não fez diferente. Nós vemos diversas vezes em que ele olha a miséria no coração do homem, ele olha a dor que existe no coração daquelas pessoas e ele se coloca no lugar. Ele se coloca no lugar, ele cura, ele faz diferença, ele mostra uma realidade diferente para aquelas pessoas. No fim das contas, Jesus age com misericórdia, porque ele sente a nossa dor. E o cristão foi chamado justamente para isso, para sentir a dor do próximo, buscar fazer a diferença. É por ter empatia com as almas, é por ter empatia com as vidas que nós vamos parar do outro lado do mundo para fazer missões. Que nós procuramos pessoas para pregar o evangelho, porque nós olhamos para a dor daquela pessoa e dói na gente. Me preocupa o quanto nós não somos empáticos, o quanto a dor do outro ela passa despercebida por nós, é como se ela não existisse, porque no fim das contas nós ignoramos que as pessoas sofrem e apenas queremos viver a nossa vida. Nós não nos preocupamos com a dor, nós nos preocupamos com os nossos próprios interesses. Nós olhamos a miséria, a dor que existe no coração das pessoas e nós não ligamos. Isso nos impede de pregar o evangelho àquelas pessoas, isso nos impede de fazer o bem àquelas pessoas, porque no fim das contas só estamos preocupados com nós mesmos. As pessoas sofrem injustiça, sofrem fome, sofrem a morte, e nós não fazemos nada. Nós conseguimos viver nossa vida, nossa rotina sem pregar o evangelho, sem fazer diferença na sociedade, sem demonstrar amor para as pessoas. Isso é completamente contrário ao que Deus nos convidou a fazer. E muitas vezes nós agimos mais parecidos com Jonas do que com Abraão, do que com Jeremias e até mesmo do que com o próprio Cristo. Os discípulos de Jesus, eles pensavam, eles agiam de uma maneira completamente diferente. Eles agiam com empatia, eles agiam com amor, eles agiam com cuidado. Basta lembrar em Atos, quando fala do Pedro, que ele vê aquele deficiente na porta
E ele diz: o que eu tenho eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante e anda, porque ele se preocupou com a dor daquele homem. Ele se preocupou com a dor daquela pessoa, porque a dor dos outros deve ser sentida em nosso coração. Isso sem contar Paulo, que foi até os confins da terra por saber que pessoas precisavam vir de Jesus. Ele sentiu empatia, ele sentiu a dor daquelas pessoas que viviam sem Cristo. A pergunta que temos que fazer é: será que nós realmente estamos nos colocando no lugar dos outros? Será que o choro do outro, a dor do outro, ela nos incomoda simplesmente é como se ela não existisse? Nós vivemos a vida como se essa dor não existisse e conseguimos viver muito bem, obrigado. Ou será que como cristãos nós temos olhado para a dor e a miséria do outro e sentido misericórdia? Nós estamos vivendo um tempo terrível onde mortes acontecem, muitas vezes nós não nos importamos, tornou-se números. Nós olhamos para a dor e nós não a sentimos. Nós nos tornamos antipáticos, no sentido de que nós não temos empatia, nós não conseguimos nos colocar no lugar daquelas pessoas. A dor delas não nos faz mais orar. A dor do outro não nos faz mais simplesmente dobrarmos o nosso joelho e clamar: Deus, por favor, age. Deus, age com misericórdia. Nós paramos de chorar pelo sofrimento do povo. E nós temos que colocar esse princípio básico de teologia, esse princípio básico das Escrituras em nossas vidas. Amar as pessoas, ter empatia por aquelas pessoas, agir com misericórdia e graça na vida daquelas pessoas, porque é o que o nosso mestre faria. A pergunta que temos que fazer é o que temos feito no nosso dia a dia. A pergunta que temos que fazer é: será que olharmos para as Escrituras que nos convida a amar o próximo, que nos convida a sentir a dor do próximo? A olhar que Deus se revela e mostra que Ele é um ser que, ao sentir a nossa dor, enviou o seu único Filho para nos salvar. E a olharmos a beleza das Escrituras do poderoso Evangelho de Deus, que olhou o homem pecador e interviu na história. Nós simplesmente agimos como o nosso mestre e vamos e fazemos, sentindo a dor do próximo, para que o outro encontre paz, para mostrar a paz que está em nossa alma, que é possível para ela, está em Cristo. Ou simplesmente deixamos para lá, viramos o rosto e vivemos nossa própria vida. Será que nós temos criado empatia? Será que temos criado amor pelas almas? Ou temos criado simplesmente indiferença? Será que a dor do outro não nos faz chorar? Ou simplesmente não nos faz sentir nada ao olharmos? Que possamos amar as pessoas, que possamos ter empatia pelas almas e que a dor e o sofrimento dos que estão sofrendo venham impactar o nosso coração para nos movermos a fazer o que Cristo faria, o que Cristo fez. Deus abençoe sua vida. Fique na paz de Deus.